Precisamos lhe dar uma pequena dose de dopamina de vez em quando, porque alguém comentou em uma foto. Isso é um circuito de feedback e de validação pessoal, porque explora uma vulnerabilidade da psicologia humana. Eu, Mark Zuckerberg, Kevin Systrom, do Instagram, tínhamos consciência disso, e fizemos mesmo assim. Só Deus sabe o que as redes sociais estão fazendo com o cérebro dos nossos filhos. Quem é Jean Baudrillard? Sociólogo, poeta e fotógrafo, esse personagem polêmico desenvolve uma série de teorias que remetem ao estudo dos impactos da comunicação e das mídias na sociedade e na cultura contemporânea. Partindo do princípio de uma realidade construída, a hiperrealidade, o autor discute a estrutura do processo em que a cultura de massa produz essa realidade virtual. Para entender como as bolhas digitais se formam e atuam na constituição de realidades fabricadas, temos que entender o conceito de simulacro, definido por Jean Baudrillard. Real versus realidade. A definição de real é aquilo que pode ser observado e tocado, ou seja, o objeto em si. Já a realidade é uma representação do real interpretada por meio de um interlocutor. Essa interpretação pode variar de acordo com a forma que é expressa essa tal representação. O conceito de simulacro pode ser definido como uma mentira mal contada que assume o papel de verdade. Portanto, um simulacro depende de uma mentira e de um sujeito que seja conivente com esta mentira, se relacionando com ela de forma a emular a verdade. O mundo contemporâneo se transformou em imagem, essa que não constitui a representação fiel da realidade, mas um artifício para simular algo que não se tem um acesso direto. O ser humano, então, atribui sentido à imagem, acreditando que aquilo que foi visto de fato existiu, ou pode realmente existir. No mundo atual, como o advento das redes sociais, a imagem se torna ambígua, de modo a ser interpretada e atribuindo um significado diferente do referente real. A imagem não representa o objeto em si, mas uma representação do objeto. Então, na realidade digital, possuímos uma combinação de simulações e dissimulações que constroem simulacros de nós mesmos. Como o simulacro deriva de uma simulação do real, que depende da interpretação do interlocutor, cria-se a hiperrealidade, que não se baseia em fatos. Dessa forma, apresenta um hiperreal, mais real do que o real. Simulacros de primeira ordem. Existe uma relação com o real, porém, esta representação deforma o real. Por exemplo, uma foto. Simulacros de segunda ordem. Os simulacros de segunda ordem escondem a ausência de um real, não representam o real e pode ser considerada uma mentira. Portanto, uma mentira que esconde a própria mentira. Simulacros de terceira ordem. No simulacro de terceira ordem, não existe sequer um objeto real para representar, mas a criação de uma realidade paralela. Para entender como o usuário contribui para a organização de um sistema que limita as interações e ideias em bolhas ideológicas nas redes sociais, precisamos delimitar como funcionam os algoritmos que organizam o conteúdo exibido para o usuário. As redes sociais como Facebook e Instagram possuem um sistema regido por códigos programados para analisar o conteúdo que o usuário interage de forma sistemática. Dessa forma, automaticamente categoriza as postagens de outros usuários que concordam com o histórico de interação de cada indivíduo, por meio de seu rastro digital. Por consequência, o usuário é raramente confrontado com postagens que discordem de suas ideologias e opiniões, se mantendo cada vez mais tempo conectado. Ao interagir e navegar em redes sociais, o indivíduo produz esses dados analisados pelo algoritmo, que são classificados e armazenados em um banco de dados, chamado de Big Data. Essa enorme quantidade de dados podem ser utilizados, por exemplo, para encontrar públicos-alvo em grandes empresas para o mercado publicitário, e podem ser utilizados também na veiculação de propagandas políticas de acordo com o histórico do usuário. O ambiente digital deixou de ser há muito tempo um universo paralelo da vida real. Atualmente é praticamente uma extensão da vida em sociedade e influencia nos aspectos mais básicos da convivência social, delimitando posicionamentos políticos, tendências de consumo, hábitos de linguagem e outros infinitos aspectos da comunicação entre os pertencentes indivíduos à sociedade. As bolhas criadas pela automatização do conteúdo mostrado ao usuário constroem um loop de criação de simulacros para atender e agradar o funcionamento dos algoritmos, tornando a sociedade digital uma realidade sem compromissos com o real e influenciando a vida fora do meio digital, que posteriormente se baseia em informações inventadas
para organizar a sociedade na qual vivemos, transformando a vida real em um grande simulacro.